Vamos falar sobre esse novo checklist, então, porque esse está bem fresquinho. Houve uma atualização ali, quero até agradecer. Nossos seguidores mandaram. O primeiro mandar aqui para mim foi o Marcos. Logo depois veio uma enxurrada de gente falando porque incluiu ali. Incluiu não, já estava seguro viagem ou PB4. E agora, para o visto para procura de trabalho, eles tiraram o PB4. Eles exigem o seguro viagem justamente por conta da repatriação, acredito eu, né? E é isso. Agora é obrigatório ser um seguro viagem de 120 dias? Sim. Vamos lá. Eu estou até abrindo aqui agora para poder dizer exatamente, Vai passar. tá? O que que eles mudaram? Eles mudaram 3 pontos que eu julgo importante. Primeiro, tiraram aquela carta de intenção. A carta de intenção é interessante para um visto de estudante, por exemplo, que você vai motivar, por que que você quer estudar em Portugal e tal. Isso é uma carta de intenção. E o que eles tinham tirado antes, eles devolveram agora, que é a declaração das condições de estado previsto. Tá? Isso foi uma coisa que, inclusive, eu falei nessa reunião com o conselho. Eu falei, olha, apesar de vocês não exigirem mais, eu coloco em todos os processos meus dos meus clientes. Ela, pois é, inclusive, muito bom, a gente só lê isso. Aí, matei a charada. Oh, Eles leem isso e, em cima disso, eles vão ver os documentos que comprovam o que você escreveu. Tá? Então, você dá ali o norte para eles seguirem com o processo de análise dele. Mas o que acontece é que agora eles pegaram o seguro viagem que permita cobrir as despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e eventual repatriamento. O BB4, ele te garante o quê? Ele te garante que você possa utilizar a saúde pública em Portugal como se nacional fosse, apesar de ser estrangeiro. Por um tratado entre Brasil e Portugal, ok, tudo bem. Ele não tem nada com relação a repatriamento. Já no seguro viagem, você tem algumas condições de repatriamento, inclusive por morte acidental, enfim. Algo já aconteceu de um estrangeiro morrer em Portugal e a família não ter dinheiro para trazer o corpo para o Brasil, e é muito caro. exato, é uma coisa que a gente nem pensa nessa possibilidade, mas é claro, ela existe, né? Então pode acontecer imagina, você acaba de chegar aqui, infelizmente acontece alguma coisa, e aí é sua família que tem que, né, cuidar de tudo, então é isso, tem que ter agora o seguro viagem com essa... Então, depois da vírgula tinha o PB4, e eles deixaram só o ponto no lugar da vírgula, tá? Tiraram o restante. O que acontece, Ana? E não está dizendo aqui que existe uma proibição. Olha, se não for o seguro viagem, a gente não vai passar. Geralmente eles colocam entre parênteses, se aplicável, salvo isso, isso e isso. Então eles colocam a proibição explícita para você, o que não colocaram. Então, como que eles vão se comportar a partir de agora em razão desse seguro viagem? Não sabemos, até porque o histórico da VFS e dos consulados no Brasil não nos permitem pensar no futuro, né? A gente vai ter que esperar e ver se eles vão exigir das pessoas que já aplicaram o BB4 recentemente. Eu tive um caso que eu mandei ontem por correio, e se exigirem o seguro, a gente vai ter que colocar o seguro. O que eu acho estranho é que no site da VFS eles oferecem seguro viagem. Sim, Então eu tô vendo ali aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Não pode acusar ninguém de absolutamente nada, mas tem alguma coisa. Existe um favorecimento ali estranho. Ninguém é obrigado a contratar aquele. Mas tem um outro porém, Ana. O seguro viagem, quando você contrata, você tem que dizer o dia que você vai chegar em Portugal e o dia que você vai sair de Portugal. sim. Você paga por aquele período. Se eu aplicar o visto hoje, eu não sei o dia que eu vou sair do Brasil e o dia que eu vou chegar em Portugal. Muito menos o dia que eu vou sair de Portugal. Uhum. Então, como é que fica isso? Então, de fato, eu fico rendido a contratar o da VFS, porque a VFS sabe que isso acontece. Os outros seguros não querem nem saber. Ó, então Você aqui, tinha que perder cartão. aqui você está vendendo o peixe também, porque aqui o seguro viagem que a gente oferece, ele também possibilita essa margem de trocar ali a data. O que a gente, né, penso em recomendar coloca a data exatamente do alojamento que você vai colocar ali, né, até os 120 dias, mas é claro, se precisar mudar, se alterar isso, contacta a empresa para poder ajustar isso, você não perder dinheiro, né? Porque senão, muitos seguros, eu sei, não vou te dar não vou te dar de volta o dinheiro que você pagou ali, adiantou para mudar a data, porque seu visto não chegou a tempo. Eu sei muito bem como é, a gente já trabalhou com vários e eu sei que é isso. Mas
é realmente complicado, porque ao invés de aceitar um documento que era gratuito, agora eles vão te colocar mais R$ 1.000 que seja ali na conta que você vai ter que desembolsar antes. A conclusão que eu tiro disso aí é que, de fato, eles começam a funilar, eles começam a selecionar. Viu? Aí se tornar uma seleção de quem vai e de quem não vai. Mas aquele fulano se adequa completamente ao processo. Então, onde a gente pode dificultar para ele não ir? Porque eu não posso indeferir de caráter próprio porque ele cumpriu com todos os requisitos. Não. E tem gente que eles não querem, não sei por quê. Então, eu entendo que eles estão fazendo uma seleção natural através do bolso. Exatamente. Então, sai na frente. Quem jogar mais do que os 3 salários mínimos, aí vai ficar com aquele valor ali na medida, né? Então, é isso, assim, eu imagino que eles peguem ali, visualizem os documentos e falem, peraí, esse aqui tem mais dinheiro, então bora para a próxima etapa. Esse aqui tem a hospedagem, então bora. Esse aqui tem... E aí, né, o que tiver ali numa margenzinha que não cumprir, eles podem falar, não, você não está cumprindo com toda a documentação exigida. A impressão que eu tenho é essa, assim, né, de que... Ana, eu ainda me arrisco mais alto, tá? Eu acho que eles pegam todos os envelopes que chegam lá, 1.000 envelopes que chegaram lá da FS, eles jogam para cima, o que cai em cima da mesa passa direto, e o que cai no chão eles vão dar exigência para você cumprir. Porque eu mandei processo de um casal idêntico, só que eu mandei envelope separado, idêntico, com dinheiro, comprovando tudo muito bem, declaração de condições de estado, pecando pelo excesso em todos os aspectos. O dele, do marido, que não era marido, era companheiro, né? Ficou com exigência e o dela passou direto. Foi direto, direto pro consulado. A VFS olhou, tá perfeito, consulado. O dele que estava igual, a VFS olhou, eu vou botar uma exigência aqui, eu quero que ele me mande de novo o termo de responsabilidade. Assinado. E tá falando, sério. Não dá para entender mesmo. Bom, vamos passar então exatamente para isso aí, essa questão familiar. O Rio de Janeiro tinha, também nossos seguidores tinham mandado aqui para gente, um e-mail que vinha da VSS do Rio de Janeiro, falando que não podia aplicar visto para mais de uma pessoa dentro da mesma casa, o que eu não vejo sentido nenhum nisso, e eu queria muito saber o que o consulado falou a respeito da situação. Eu toquei nesse assunto, sim, e na hora, muito humilde a consuleza, ela pedimos até desculpas ao senhor, falando assim comigo, a mim não, a todos os brasileiros, porque o senhor está representando, eu estou representando todo mundo, mas eu tenho que pedir desculpa a todos os brasileiros, porque foi um erro interno, na verdade, foi um erro interno, de fato, falha de comunicação entre eles. Em Lisboa, parece que esse tal de sistema, a gente não vai falar sobre ele, baixou uma ordem lá dizendo que essa exigência não era cabível, não podia ser cumprida. Logo em seguida, eles mandaram um e-mail pedindo para desconsiderar essa exigência. Então, já superamos essa etapa. Companheiros, né, filhos, adultos, por exemplo, que moram ali na mesma casa, podem sim aplicar cada um no seu processo do seu visto ali, manda, como eu falo ali, do envelopinho, todos os documentos, cada um no seu, e envia para lá. Então, isso foi uma falha mesmo. É possível aplicar assim, então. Perfeitamente. Menos mal, menos um problema, né? E a questão agora do acompanhamento familiar. Essa é uma situação que a gente também, que fala aqui já há bastante tempo, e no começo, né, junto com os novos vistos dali, não só o de visto para procura de trabalho, também o visto de nômade digital, logo surgiu ali na VFS o acompanhamento familiar, todo mundo entendeu que também era cabível para o visto de procura de trabalho. E, na verdade, veio um balde, né, de água fria ali e os consulados falaram, não é isso. Não, quem aplica para o visto para procura de trabalho não pode ter o acompanhamento do familiar. Continua isso. Ana, essa foi a conversa que mais durou dentro da sala da consulheira, tá? Porque ela me explicou o ponto de vista dela, a interpretação dela do dispositivo legal, e faz sentido também. Como toda história tem dois lados, eu ouvi os dois lados da história. Mas na época que o visto foi enquadrado como visto de residência, e até hoje, se você abrir o checklist, ele está escrito procura de trabalho, tal, minto.
atualizaram agora, tiraram residência 120 dias, tá? Olha Tiraram. só. Antes era visto de procura de trabalho, residência 120 dias. O visto, pela lei, ele não foi enquadrado como um visto de residência. Apesar de no site da DFS, ele está lá no link dos vistos de residência. Dentro do de residência, né? Então, Exatamente. E no Evisa, que é do MNE, ele também está como visto de residência. Então ali a gente já começou a achar uma coisa estranha. Se ele é um visto de residência, por que eu não posso utilizar o visto de acompanhamento familiar, que é o visto de requerente de visto de residência, né? Então eu comecei a ligar para a VFS, feito um doido naquela ocasião, toda vez eu tinha uma resposta, eu gravei áudio. Não, pode utilizar o visto de requerente de acompanhamento familiar de requerente de visto de residência. Falei, perfeito, então é isso. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Portugal acertou em cheio. Vamos começar. Não demorou muito tempo, como aquela alegria, né? Aí a gente acabou tendo a péssima notícia e eles padronizaram, dizendo que por ser um visto precário, aí eu volto a falar da interpretação da nossa querida consuleza. É um visto precário, é uma condição especial que criaram. Ele não se adequa nem à residência, nem a temporário, porque ele é condicionado a um contrato de trabalho. Se você não conseguir, ele não é de residência. Se você conseguir, ele se torna de residência. Então, é um visto, eu vou dizer que é um visto sui generis, tá? E você só passa a ter possibilidade de reagrupamento familiar via D6, visto D6, depois que você tem autorização de residência. Mas ele não permite acompanhamento familiar em simultâneo, como os outros vistos agora permitem. Antigamente você precisava reagrupar, agora você já consegue levar. Mas para o visto de procura de trabalho, não pode mesmo. Não pode. E você chegou a conversar com ela em relação a eles entrarem como turistas e fazer um reagrupamento por aqui? Por exemplo, a pessoa que está aplicando para o visto para procura de trabalho e que é sozinha com filhos, essa pessoa não vai poder trazer os filhos? Olha, quando eu toquei nesse assunto, eu vou até dizer como que eu toquei no assunto. Olha, em razão dessa exigência, dessa dificuldade que vocês estão criando para os requerentes desse visto, muita gente está desistindo do visto e vai começar a ir como turista. Inclusive, alguns vão entrar com visto de procura de trabalho, que já conseguiu, mas vai levar filho como turista. Vai o marido e a mulher com visto e o filho vai como turista. Porque não pode levar a família, vai fazer o quê com o filho pequeno? Vai deixar sozinho? Ela até parecia ofendida na pergunta e a resposta dela foi: vai ser barrado na imigração. Os dois vão perder, vão ter que voltar junto com o filho para o Brasil, porque o filho não vai passar. Porque a gente não pode estimular a imigração legal. Esse foi um visto criado para que um adulto da família fosse na frente, organizasse as coisas. Ela deixou claro, organizasse as coisas, organizasse a casa para receber a família. Porque a gente não quer passar por essa situação que a gente está passando agora. Qual é a situação? Brasileiros pedindo ajuda para voltar. Então ela foi categórica. Ela deu a entender que parece que deve começar a haver, eu não sei quando, não sei se já começou, mas a imigração vai começar a se coadunar ali com o governo português e com os consulados para evitar que o filho entre como turista e os pais convidem. Então esse é um alerta gigantesco de, olha, muito cuidado com isso. O pessoal está falando, mas o visto está muito burocrático e aí eu vou como turista, ou vou levar minha família como turista. Corre sério risco de gastar o dinheiro todo no processo, vir ser barrado na imigração por aqui e ter que voltar, mesmo com visto para aquele adulto ali, mas não conseguir vir com a família. Isso realmente algo que tem que deixar bem frisado aqui para o pessoal, porque eu sei que muita gente tem falado isso, né? De abandonar o pedido do visto e vir de qualquer jeito, algo que a gente já trouxe aqui com outros advogados também. A gente sempre pergunta, continua valendo a pena vir com visto? Então, acho que está bem claro que sim, vale a pena pedir o visto, esperar bem no adulto, porque provavelmente eles vão começar a funilar essas coisas na hora ali da imigração, né? Eu posso citar uma frase de um nobre colega aqui? Claro. Você vai citar o nome dele. Claro. Quando ele falou aquilo, se não me engano, foi até numa live com a senhora, ele disse, se você, eu vou usar as minhas palavras, mas se o requerente de visto não consegue suportar a agonia, a ansiedade da espera do visto de procura de trabalho,
será que ele vai conseguir suportar de um processo de manifestação de interesse que é muito mais longo? Doutor Selisson falou isso na hora, eu depois falei, sério, você disse tudo, tá certo. Então, quem vai desistir agora do processo que já deu entrada? Eu já conheço pessoas que já desistiram, largaram lá R$ 1.000 no total que gastaram com visto. E aí, como é que vai ficar? Vale a pena? Exatamente. Não vale a pena. Faz o processo certinho. Muitas vezes a gente também tem conversado sobre isso. Muitas vezes reveja se é o visto para procura de trabalho que é o melhor para você. Se você precisa vir com a sua família, não quer ficar longe, tem outras opções. O visto de estudante, se você se um dos adultos aí quer estudar em Portugal, o visto de estudante dá esse direito, né? Então, é olhar e falar, olha, o meu perfil é o quê? E na dúvida, converse sempre com um profissional habilitado, que é um advogado, para poder entender ali o que é o melhor para você, né? Então, acho que é esse o caminho.